Fala, fiel, tudo bem? Notícias do Corinthians para vocês aí. O Corinthians que empatou com o Vasco em casa, né? Os comentaristas não estavam muito felizes aí, não. Principalmente o Marco Belo, Benjamin Bach. Mas vamos analisar aí o que eles falaram. Depois a gente fala mais sobre esse jogo aí, tá bom? E vai, Corinthians. Resposta à minha pergunta, que sim, ele foi surpreendido pelo técnico Fernando Diniz. Sabe o que eu acho engraçado, Benja? O que você acha engraçado? Hoje em dia os repórteres não podem ver mais treino. Ok. Os clubes são pouquíssimo transparentes na divulgação de informações de jogadores que estão no departamento médico, que estão em tratamento, esse tipo de coisa. Aí o treinador recebe uma pergunta, por que esse jogou menos, jogou mais? Fica puto da vida e fala, você sabia que o cara passou 2 dias no departamento médico? Não, porque óbvio. Não divulgam. Ou isso foi divulgado, Belo? Como é que o cara vai saber um negócio desse? Não tem como o cara adivinhar isso. Uma das coisas que ajudou a deixar as coberturas de futebol mais chatas foi essas porcarias dessas entrevistas coletivas. Porque o repórter não pode fazer um debate, não pode perguntar o que quer, não tem tempo. Entendeu? É isso. Muitas vezes tem gente que vai lá pra fazer uma pergunta mais ou menos combinada. Pra fazer pergunta, não. Pra levantar a bola pro cara. Parabéns, hein? Parabéns, professor. Parabéns no Bom, quê? depois que aplaudiram na entrevista, antes de começar a entrevista coletiva, eu já não espero mais Você nada. tá falando do Felipe Luiz, seja mais claro, Galvão. E o próprio Felipe ficou constrangido. Eu já sabe que tinha espero cara, mais nada. Nessa imagem aí, tinha cara com a camisa do Flamengo na sala da entrevista coletiva. Eu acho que é o seguinte, eu acho que deveria dividir, entendeu? Olha, depois que os repórteres, todos de televisão, de rádio, fazer as perguntas, vem os canais dos clubes. E os influenciadores. E aí faz aquela babação de ovo toda, aquela chapa branquice toda e pronto, né? Aliás, eu não sei se já estão em contato, né? Seria importante que a CBF já entrasse em contato o mais rápido possível. Né, o Ancelotti, ele disse que quer um goleiro pegador de pênalti. O rapaz lá, o russo, ele não pode jogar a Copa do Mundo. Naturaliza. Safonov já virou herói nacional. Então o Safonov podia aproveitar a onda, né, e naturalizar o rapaz. Por falar em CBF, você viu quem vai apitar a final da Copa do Brasil? Não. Wilton Pereira Sampaio. É inacreditável que esse cara seja premiado com o último jogo da temporada, depois de fazer uma temporada desastrosa. Ele é um péssimo juiz. Já sabemos que vai ser completamente amarrado o segundo jogo. E se ele não fizer M, né? Olha, mas ontem também o arbitragem não errou em nada e o jogo foi amarrado. O hábito de ontem é bom. Olha aqui, o Marco Belo, eu já falei a mesma coisa que o rapaz aqui, mas vou repassar para você. O Gilvan, corintiano de Parelheiros, ele fala, boa noite, bem já. Corinthians ontem não conseguiu acertar 3 passes. Verdade. Esse é um problema. Time não entendeu que já era o primeiro jogo da final. Por que, Marco Belo? Você que conhece tanto de Corinthians. Ô Marco Belo, você acha que eu exagerei? Eu tava lá no estádio ontem. Cara, não parecia que ontem era uma final de campeonato. Em nada. Achei frio. O Corinthians jogou muito mal. Os jogadores do Corinthians foram mal, mas porque nada estava dando certo. E eles foram ficando nervosos com isso e até por causa disso as discussões dentro de campo. Nada estava dando certo. Mas, modesta opinião, porque o Vasco fez isso acontecer. O Fernando Diniz fez isso acontecer. Méritos ao Vasco da Gama. Claro que vários jogadores estão muito abaixo, como o Diniz, por exemplo, o Breno Bidon jogou nada, o Rodrigo Garro não jogou nada, o Yuri Alberto não joga nada faz uns 4 meses, mais ou menos, ele continua na equipe. O Zinho e o Matheus Bidu foram abaixo, mas tudo isso porque o Fernando Diniz montou o Vasco da Gama para não deixar esses caras jogarem. Olha, o Claudemir Gomes, ele fala aqui, boa noite, amigos. O Corinthians é um time sem vontade, sem determinação. Como vai ganhar um campeonato desse jeito? É brincadeira. Nori, é um time sem vontade, sem determinação, como diz aqui o Claudemir? Não discordo do Claudemir, respeito a opinião dele, mas para mim é um time que, por exemplo, você não pode dizer que faltou vontade e determinação pro Corinthians no jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, que faltou vontade e determinação no jogo contra o Cruzeiro em São Paulo, em outras situações que o Corinthians foi buscar resultados. O Corinthians jogou mal ontem, cara. E aí você tem que dividir a conta sempre, não é só do treinador, é do jogador também. Ontem os caras estavam mal.
os jogadores bons tecnicamente, muito bons como o Memphis, errando passe, errando virada de jogo, perdendo bola, sem controle, tal. E aí é isso, faz parte. Eu acho que às vezes, Benja, eu tenho a impressão que um time entra tão pilhado numa final, aquela coisa de faca nos dentes e tal, vamos jogar, é guerra, que ele esquece de jogar futebol. É sangue no olho, é tapa na orelha. E esquece de jogar bola. Pra ganhar tem que jogar bola. E aí o cara deixa de fazer o que ele sabe fazer bem pra tentar fazer alguma outra coisa. Vira tudo Martínez, entendeu? Que o Martínez acha que ele vai ganhar o jogo dando tapa na cara do outro, dando carinho, dando porrada. É maldoso. Ele vai ganhar o jogo jogando bola, entendeu? Mas essa também não foi a média do Corinthians na temporada jogando em Itaquera? Olha, quem contratou um venezuelano de 31 anos, 32, jogando na Major League Soccer pro Corinthians, você tem que ganhar. E saiu adorado de lá, hein? O que vem de bomba, tem amigo, que ganhar um prêmio. Major League Soccer, o que vem de bomba nos últimos tempos é um negócio impressionante. Gente, o Martínez não tem a menor condição de jogar. Mas vem cá, assim, tá todo mundo meio que surpreso. O Corinthians na temporada inteira foi assim em Itaquera. O Belo falou um nome, Galvão, É por a exemplo? média do Corinthians na temporada. Então, mas aí, é isso que eu falei. Ontem parecia o Corinthians na 14ª rodada, a 10ª rodada do Brasileirão. É isso que eu tô querendo falar. Ontem não tinha nem clima de decisão de campeonato. Tava, além do tempo, que tava um frio do inferno Tava ontem mesmo. lá na arena. Em dezembro. Em dezembro, cara, só o que que tá faltou acontecendo? nevar ontem lá. Mas tava tudo frio, Mas cara. será que não foi o Vasco que quebrou isso? A não permitir que o Corinthians fizesse a pressão que normalmente mas não faz? foi só o Vasco, entendeu, Nori? Mas, ô, Quanta Nori, gente já fez isso com o Corinthians esse ano em ô, Nori, Itaquera? Mas afinal, ali, se o Vasco teve esse mérito, Tem mérito. talvez, se vocês não concordem com isso, Não talvez concordo. o Vasco, da forma que jogou, tenha esfriado um pouco o próprio estádio, tenha calado um pouco a torcida. Foi Se isso bem que que eu vi o aconteceu, jogo. Noriega. Mas a torcida cantou o tempo inteiro, talvez menos Não, do que não o é normal, questão mas de cantou cantar o ou não tempo cantar. inteiro. Tô falando que não era um clima de final de campeonato. É isso que eu tô querendo falar. Não era. E o Belo Ontem era acha que foi isso que decisão. aconteceu. Você não tava contra o Cruzeiro, Marco Belo? Estava. Não era um ambiente totalmente diferente? Contra o Cruzeiro o Corinthians estava jogando, né? Essa era a diferença. Contra o Vasco, o Corinthians não conseguiu jogar. O Vasco não deixou o Corinthians jogar. Simplesmente isso, foi o que o Noriega falou. Então, o Vasco o Vasco impediu o Corinthians de efetuar qualquer coisa positiva dentro de campo. O Fernando Diniz, ele montou um ferrolho em cima do Corinthians. A torcida não parou de cantar em nenhum momento. Aliás, a cada ataque do Vasco, a torcida do Corinthians cantava mais alto. No gol Você não anulado. pode falar nada da torcida do Corinthians no jogo de ontem. No gol anulado, cada ataque do Vasco, cada bola do Vasco que passava perto do Hugo Souza, a torcida do Corinthians cantava mais alto. Viu, Nori? Mas os jogadores do Corinthians estavam visivelmente assustados com o que estava Mas, ó, acontecendo em campo, olha, ó. porque eles treinaram para uma coisa Ó, e não conseguiram fazer essa coisa. Então, mas o próprio Dorival admitiu na pergunta do Belo que ele foi surpreendido pelo Diniz. Quando o treinador admite, acho que não tem muito o que falar. Isso é o barato do futebol, né? Porque Pois o é. Dorival não surpreendeu o Léo Jardim em Belo Horizonte? Agora, eu acho que assim, clima... Eu acho que o Dorival não falaria isso de um técnico estrangeiro, tá? Pode Mas ser. é minha Do opinião. jeito que ele tem feito propaganda de treinador brasileiro, eu não duvido. Já tem um tempo já. Não começou no Corinthians, não. Inshallah! Agora tem uma. O Belo tava citando aí nomes que não foram bem, Benja. Cara, eu acho que os jogadores do Corinthians poderiam ter incendiado ainda mais, principalmente as referências desse ambiente. E aí eu cito um que pra mim, cara, domingo o Corinthians faz o jogo mais importante da temporada. Pode ser que ele acabe com o jogo e aí muda tudo isso. Mas pra mim a temporada do Garro é ruim. Eu não vou falar nem não é boa, é ruim a temporada do Garro. Conseguiu jogar pouco e quando jogou, nem de longe tá influenciando nos jogos como fazia na ontem temporada ele, passada. De fato, jogou muito mal, mas ele tinha acabado de jogar muito bem quando ele tinha entrado em campo contra o Cruzeiro, cara. Ele mudou o time do Corinthians contra o Cruzeiro. Então é normal. O treinador fez a aposta que a maioria Mas ele faria. entrou não tô criticando faltando o 20 Dorival. minutos, né, Galvão? Mas tudo bem, eu não Belo, tô- mas assim, você tem o Garro no seu elenco. Ele já te deu muitos momentos bons. Aí ele acaba de sair de um jogo decisivo sendo um dos melhores em campo. É natural que você pense que você Galvão, pode contar a com minha ele. crítica E não ele é não ao jogou Dorival. nada ontem, A é minha verdade. crítica não é ao Dorival por escalar. E o Belo tem razão no que ele falou. Um jogador que entra faltando 20 minutos, ele pega o adversário numa outra condição. A partida ele entrou no também. intervalo. né? Ainda Entrou no mais, intervalo. ainda mais um jogador da qualidade dele. Eu não critico o Dorival. Você tem no Garro no elenco, você precisa pôr pra jogar.
Ainda mais numa final de Copa do Brasil. A minha crítica é direta ao Garro. A temporada do Garro é ruim. Ô, Marco Belo, o Theo Lamin, fala, bem, já sou São Paulino, mas adoro futebol. Você não acha que tem que jogar Guinegão e Yuri Alberto? Mas vocês querem tirar Então, o quem? Guinegão, eu acho que ele saiu com a mãe de algum conselheiro. Não sei o que aconteceu com o Guinegão. Não, sem sacanagem, sem brincadeira. O Guinegão, pra mim, já tá vendido e por isso ele não joga. É a única explicação, porque ele poderia ter entrado ontem no lugar do Yuri Alberto, não entrou o Dieguinho para abrir o Corinthians, né? O Vitinho por um lado, o Dieguinho por outro, mas o Guinegão, que é o substituto natural do Yuri Alberto, não entrou. Ele virou de reserva de luxo, fazedor de gols, a quarto reserva. Para o Guinegão jogar, precisa todo mundo tá machucado, é impressionante. E eu acredito que seja porque ele já está vendido. E no Corinthians é assim, aconteceu com o Giovani no passado, se o jogador já está vendido, ele não joga mais. Mas deixa eu te falar, isso que você está falando, se for verdade, é muito grave. Porque se o Corinthians está encostando um garoto que apareceu bem, que tem feito bons jogos, e que você está numa final de campeonato, onde tem muita coisa envolvida, além de um título que é importante, além de dinheiro e de tudo, e o cara não quer escalar um jogador porque ele está vendido, isso é muito grave, mas cara. ele tem entrado nos jogos, não lembra aqui os números estatísticos? Então, mas o que ele entra todo jogo? Então, mas o que o Marco Belo... jogos, não. Mas o que o Marco Belo tá falando tem razão, ô Nori. O Guinegão quando vinha entrando, tava jogando bem, cara. Então, esse a torcida gosta do cara, o moleque é bom, o moleque é guerreiro, é brigador. Ele é o tipo de jogador que a torcida do Corinthians adora, né? Formado, então, e por que do dia pra noite sabe tiraram qual é o problema do prejuízo que a gente tem pra fazer jornalismo, pra fazer... A gente não pode ver treino. Exato. Você não sabe se o cara tá treinando bem ou mal, se ele tem sido utilizado, se ele entra no time titular e vai mal. Quando a gente via treino, você tinha todas essas observações e perguntava pro cara logo depois. Pô, você não pôs o Guinegão no treino de hoje? Ele tá fora do teu plano? Hoje você não sabe por quê, vai saber. De repente o Guinegão não tá entregando no treino e ele não põe por causa disso, porque perdeu a confiança no jogador. Só que, pô, a gente não tem mais como a ferramenta para fazer esse tipo de pergunta e de observação. Quando pergunta, o treinador fica bravo ainda, né, Benja? Como foi o caso aí do mês. Mas ontem ele tava bravo. Ontem, quando o Dorival foi perguntado a respeito do Guinegão, ele ficou bravo e falou: eu que lancei o Guinegão. É claro, pô, ele foi obrigado a lançar o Guinegão, ele não tinha nenhum outro para lançar. Ele lançou a força o Guinegão. Mas ele respondeu por que o Guinegão não entra mais? Não, ele falou que foi uma opção dele, que ele colocou o Dieguinho para abrir as pontas, para abrir o Vitinho por um lado e o Dieguinho por outro, e que o Dieguinho também tá muito bem. Ele não falou diretamente do Guinegão. Agora eu conversei com uma pessoa do staff do Guinegão depois do jogo e perguntei: por que você acha que teu pupilo não entrou? A pessoa respondeu para mim: eu também não sei, também tô querendo saber. São coisas do futebol que eu também não consigo entender, velho. Quando o jogador é muito jovem, assim, a gente já viu isso um monte de vezes no futebol, tem a oscilação normal e precisa ver também se o jogador não tá um pouco, sabe, deslumbrado, tal, essa coisa existe, hein? Essa coisa existe. Eu já não gosto, por exemplo, dessa resposta seja lá quem for que falou com o Belo. Eu já não gosto, então, sabe? Mas aí que tá, Galvão. Tipo, parece que o menino tinha obrigação de entrar, não é assim. Mas aí o treinador também, eu acho que pode ser mais específico e claro na coletiva. Obrigação, ele não, 100% não, mas ele tem sim. A partir do momento que você tem um grupo enxuto, que você não tem jogadores de qualidade, que você tem Romero e Thales Magno, que já são carta fora do baralho, que você está jogando em casa, uma final de campeonato, que você tem um menino da base, que nasceu lá, que vem do terrão, que tá jogando bem, que é um atacante. Por que não coloca? Esse estar jogando bem é uma certeza? Ele estava jogando bem? Mas ele tava, tiraram? Mas assim, não tava fazendo gol todo jogo, não tava Quem que faz gol do Corinthians todo jogo? Depois que o Yuri voltou e eles jogaram juntos. Quantos gols o Yuri Alberto tem? Não caiu um pouquinho? Quantos gols tem o Depay? Quantos gols tem o Garro? Quantos gols tem o Vitinho? Ué, parece que o problema do Corinthians é o Guinegão. E não é um problema, pode ser uma solução, cara. Então, aí não põe os moleques pra jogar.
Tinha que jogar André, tem que jogar Dieguinho, tem que jogar Guinegão. O André entrou ontem, eu que gosto muito dele, eu entendo que ele deu uma sentida também no tamanho do jogo, no peso do jogo. Ontem ele não entrou muito à vontade, não. Mas não é que ele não entrou à vontade, o time não entrou à vontade. O time não estava bem. Ontem não estava fácil para ninguém. Agora, o Marco Belo, concordo com o Jefferson. Sabe quem é o Jefferson? O Jefferson é um taxista que me leva para tudo que é lugar, velho. O Abraço Jefferson pra ele. Corintiano doente. E eu concordo com ele. O Gustavo Henrique e o André Ramalho jogaram muito ontem. Gustavo Henrique é o jogador mais regular do Corinthians atualmente. O Gustavo Henrique está sendo o pilar do time do Corinthians nesses últimos jogos, está muito bem. E depois que ficou manjada aquela jogada do Gustavo Henrique na segunda trave, nas cobranças de escanteio, o André Ramalho começou a fazer às vezes, né? O André Ramalho vai para a segunda trave para cabecear para a primeira trave, para que alguém coloque a bola dentro do gol. Então é uma das jogadas mais perigosas do Corinthians, acho que o Diniz deve saber disso já. E o André Ramalho chegou uma hora no jogo que ele deu uma de atacante, ele foi lá para o ataque para tentar ser mais um dos atacantes do Corinthians quando ele viu que o problema estava que o Corinthians estava com problema de criatividade. Eu acredito que se há jogadores que se salvaram ontem foram Gustavo Henrique e André Ramalho. Ô, Marco Belo, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui que eu participo que só tem corintianos, né? Por que será? Hã? Por quê? Me colocaram. É o grupo do Bando de Michiganes. E eles perguntam aqui, o Benja, pergunta pro Marco Belo, porque ele sabe, o Corinthians será campeão domingo? Será? Nos pênaltis. Ô, louco! O que deu em você? 25 anos depois, Marco Belo repete, hein, o que aconteceu na final do Mundial, é isso? Vasco e Corinthians nos pênaltis? Quem perderá o último pênalti pelo Vasco? Exatamente. Provavelmente Verratti. Ué, mano, deu o que no Belo? É sempre a estrela. Eu tinha certeza que ele ia falar que ia ser 4-0 pro Vasco, afinal. O que aconteceu? O Belo é um especialista em zica reversa. O que aconteceu? Jogo, ele deu uma detonada no time antes do jogo contra o Cruzeiro, lembra? Que ele falou aqui, porcaria, não sei o que lá, ele faz, ó. Olha, você Mas o Vasco não é tudo isso, não. É que o Vasco ontem surpreendeu o Dorival. Se o Fernando Diniz surpreendeu o Dorival 2 vezes em 2 jogos seguidos, Dorival, se aposente. Não seja mais técnico de time nenhum. Se o técnico for surpreendido por outro em 2 jogos seguidos, se aposenta. Não seja mais treinador de lugar nenhum, pelo amor de Deus. Meu Deus, hein? Guinegão, Campeonato Brasileiro. 22 jogos. Começou em 12. Média 44 minutos por jogo. Gols. 3 no Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto. Vamos lá, Yuri Alberto. Eu acho que ele caiu depois que ele começou a jogar com o Yuri, cara. Que o Yuri voltou de lesão, Tem entendeu? mais aqui. vamos lá. A melhor fase era o Memphis e Guinegão. Com o Yuri Yuri machucado. Alberto. Copa do Yuri Brasil, Alberto peraí. no Brasileiro 10. Então, aí você vai, Copa do Brasil, o Guinegão jogou 3 jogos, começou em 2, 56 minutos por jogo. Fez 2 gols na Copa do Brasil, o Guinegão. Em quantos jogos? Em 3 jogos. Tá espetacular. Contra o Atlético Paranaense, né? Aí você quer o Yuri Alberto, né? Positivo. O Belo já deu aqui, mas vamos lá. E 10 no Brasileiro. O Yuri fez 10 gols no Brasileiro. Que o Belo falou. Em quantos jogos? O Yuri Alberto. 18 no total. O Nori tá vendo aí, dá pra Então, pegar mas até o Belo é quantidade bom de pra minutos, caramba. né? Porque o Yuri Alberto jogou muito mais minutos que o Gui, cara. Vamos lá, Brasileirão Betano 2025. Fiz propaganda de graça aqui. Eu tô mais porro. Jogos jogados, 26. Yuri. Começou 21 deles. Média de minutos, 77. Gols, 10. Aí você quer ver na Copa do Brasil? Garro. Quantos Calma, gols? vamos na Copa do Brasil aqui pro... Pô, mas tá um frio aqui dentro, Tá hein? frio. O Yuri Alberto, Paulinho, cadê o 8 controle? jogos, Tá aqui, ó. começou 6 minutos por jogo, 69. Um golzinho só na Copa do Brasil. Yuri, você quer quem agora? O Garro? Tá louco, tá nevando aqui no estúdio. velho. Garro, né? Garro. Rodrigo Garro, vamos lá. Garro. O Garro eu tava olhando agora há pouco, Nori, inclusive que eu falei sobre isso, né? Na temporada passada ele participou de 27 gols. Nessa de 8. O Garro tá mal. Eu vou falar pra você que ele jogou 19 partidas, começou 15, 75 minutos por jogo. Quantos gols ele fez no Brasileirão? O Garro? Sei lá, 2. Nenhum. Nenhum. Então, aí você vai pra gente, Copa do Brasil, vamos lá. 3 assistências só. Copa do Brasil, ele jogou 7 jogos, começou em 5, 67 minutos, fez um gol só. Garro tem 2 gols também. E aí o Guinegão que não pode jogar. Então, mas eu gostei do que o Gui falou, cara. Eu acho que é interessante. Talvez o Guinegão com o Yuri Alberto. Nós temos o Guinegão Eles e vão aqui correr nós pro temos mesmo lugar. o Gui Brancão.
O Guinegão e o Yuri Alberto, eles vão pra mesma bola, eles vão fazer a mesma coisa no campo. Fala, Belo. Noriega, você que gosta de estatísticas, Não André muito. Carrijo, 51 jogos no ano, 36 como titular. Sabe quantos ele terminou? 5. Esse tá mal. E tava jogando muita bola, né, cara? A queda física dele é Ô, absurda. Marco, eu já falei pra vocês, eu te encho o saco faz tempo falando desse cara aí. Ele pode ter uma qualidade no passe, mas, gente, não dá um jogador desse, não combina mais com o futebol brasileiro. Futebol mudou. Ele tem 33, né? Mas ele não entra com. Ele entra, parece que ele tá indo jogar uma partida de casados e solteiros. Não, ele velho. entra numa outra rotação completamente Sabe? Aí diferente. E olha, presta atenção, Marco Belo. Ele jogou muito bem no Campeonato Paulista. Ô, Muito Marco bem. Belo, se roubar a bola dele, ele não vai atrás. Ele para. Ele fica estático. Ele é lento. Ele errou tudo ontem. E aí você entra na Neoquímica Arena lá com aquela bola lá, que aquele gramado que a bola ó, tem 100 km por hora. Acabou, ele não joga, velho. Eu não sei o que é isso. Carrilho, Martínez. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Agora, ainda sobre o jogo de domingo, né? O Belo falou do Dorival não ser engolido pelo Diniz 2 vezes consecutivas. É isso, Fias. Informações do Corinthians pra vocês aí. Corinthians que pega o Vasco novamente no domingo, lá no Maracanã. Esperamos que o Corinthians não faça mais um jogo ridículo desse que eles fizeram, né? O nosso resultado lá geralmente é bom, né? Contra eles, fora de casa. Até em casa também, né? O problema é que o Corinthians não fez a lição de casa. Nós contamos aí com uma vitória ou um empate e vamos contar com o Hugo aí nos pênaltis. Pra mim, acho que vai dar pênalti se a gente passa, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal aí e boa sorte pra gente aí no